Ricardo Marcílio e Danúbio Neto estão na área. E o papo tá afiado. Taxação do Trump na China, bastidores tensos, tretas internacionais e, claro, polêmicas não faltam. Se você curte aquele conteúdo direto, com opinião sem papas na língua, esse vídeo é pra você. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui é todo dia trazendo o que ninguém tem coragem de falar. Por isso que o Trump acabou de fazer com a China, cara. Pode começar ainda? Vai lá. Bom, assim, primeiro que numa guerra comercial, todos os países do mundo são Marcílio, afetados. Só pra não perder aqui o fio, tá? Eu fiquei curioso. Igor, já posou usando a cueca da Insider? Já o quê? Já posou usando a Ainda cueca da não, Insider? cara, mas tá aí, ó. Que Porra, curioso, Insider, viu? vamos fazer um ensaio de cuequinha da Insider. Tá, Do nada, vamos. Não que eu queira ver, tá? Tá curioso. Vou fazer um OnlyFans aqui de cuequinha. Vai lá, fala aí. Não, então, agora, assim, Todos os países... todos os países eles são afetados numa guerra comercial, ainda mais uma guerra comercial que envolve as duas maiores potências do planeta, Estados Unidos e China. Tem uma noção, a Bloomberg, ela colocou que os impactos podem chegar no comércio a 33 trilhões de dólares. Porque é uma cadeia global. Com o mundo da globalização, a gente fala numa produção global. Então, um produto, por exemplo, que é produzido nos Estados Unidos, tem ali componentes chineses, tem, sei lá, uma produção brasileira que alimentou determinado animal que vai ser consumido nos Estados Unidos. Então, uma guerra comercial afeta o mundo inteiro. Mas eu diria que, assim, tem níveis de interferência. O Brasil vai ser afetado negativamente, como todos os países do mundo. Mas existem alguns poucos proveitos que o Brasil pode tirar. Por quê? Primeiro que assim, os países talvez tenham uma confiança um pouco quebrada nos Estados Unidos, porque, se vou pegar o caso do Canadá, por exemplo, o Canadá, um histórico parceiro, pelo menos pós aí século XX dos Estados Unidos. Os americanos estão anunciando taxas de 20% em cima do Canadá, e o Canadá começou a fazer boicote. O Toronto Raptors, quando foi jogar lá na NBA, né, recebeu o time americano, a galera foi vaiada. Então isso pode abrir oportunidade para que, por exemplo, tenha uma aceleração do acordo Mercosul-União Europeia. Fora a França, a gente tem vários países agora da Europa que estão dispostos, ou pelo menos mais dispostos, a buscar mercados alternativos, mesmo que seja o acordo Mercosul-União Europeia. Fora que o Brasil, ele é concorrente de vários produtos americanos. Por exemplo, soja, milho, carne de frango, carne bovina. Aí, se os americanos, eles ficam sobretaxando os outros países, e os países sobretaxam produtos americanos, o Brasil pode surgir com um mercado alternativo. Só que assim, claro que não é um passe de mágica, né? Tipo, sei lá, beleza, Não agora... vai acontecer amanhã, né? Exatamente. E porque, sabe, produzir a soja, por exemplo, tem todo o tempo de colheita, plantação, enfim. Então, as pessoas acham que, não, agora os americanos não comercializam mais, o Brasil vai suprir toda essa demanda do mercado internacional. O efeito prático é $1 batendo R$6 aí hoje. Por exemplo, né? Porque os investidores ficam receosos, e aí você pega, por exemplo, eu sou um investidor, eu vou investir nas coisas que são mais confiáveis, que é ouro, por exemplo, até mesmo o dólar, que é a moeda utilizada pelas principais transações. Então, os mercados emergentes, por exemplo, o Brasil, eles vão sofrer nesse curto prazo. Mas, assim... isso pode abrir uma alternativa para que o Brasil faça mais parcerias econômicas e talvez até consiga colocar mais os seus produtos agrícolas em novos mercados. O Brasil, por exemplo, negociou na semana passada com o Vietnã e com o Japão a entrada da carne bovina. A gente tem a possibilidade do acordo Mercosul-União Europeia. Com os chineses, por exemplo, os chineses compram muita soja e milho dos americanos. A gente pode suprir parte dessa demanda agora. Mas, de novo, não vejo como um aspecto positivo. Eu vejo o Brasil sendo um dos menos piores, um dos menos afetados, vamos colocar assim. Mas é péssimo para todo mundo. Entendi. Um ponto interessante aí também, seguinte, o principal parceiro comercial do Brasil é a China. Então o Brasil vende para a China. Beleza, a taxação foi dos Estados Unidos para a China, o que isso tem a ver com o Brasil, né? Vamos lá. A China vende algo para os Estados Unidos, um produto mais elaborado, mais sofisticado, com uma complexidade industrial maior, que ela compra essa matéria-prima de algum lugar. De quem? Boa parte do Brasil também, que é um desses parceiros comerciais da China. Aqui na América do Sul, basicamente, todos os países têm como principal parceiro comercial a China. Eles vendem para lá, a China transforma esses produtos e manda para os Estados Unidos. É mais ou menos como... a gente viaja, por exemplo, para a Suíça, aí chega lá, o chocolate suíço é o melhor e tal. Aí você procura, tá bom, cadê as plantações de cacau que tem aí? Não, mas o cacau vem lá do Brasil, tá? Que a gente dá aqui o toquezinho do chefe suíço. Acontece mais ou menos a mesma coisa com a China. O brasileiro vende para a China,
A China transforma isso daí, junto com de outros países também, obviamente. A África, basicamente, é toda de dominação chinesa atualmente. A China tentou pegar algumas coisinhas ali da Europa, está tentando ainda, e depois manda isso para os Estados Unidos. Mas vamos lá. Vamos supor que essa taxação tenha como único efeito a China não ter mais para quem vender, porque venderia para os Estados Unidos, esse país está bloqueado. E vamos supor que a quantidade de exportações chinesas para os outros países se mantenham iguais. Ou seja, a China vai precisar de menos matéria-prima, vai precisar importar menos. Quem se ferra é o brasileiro. Então, o brasileiro aqui que exporta para a China, ele tá lascado. O cara que é produtor, que de soja, do agro, não sei o quê, que vende lá para os chineses, daí se ferrou. Então, esse daí eu vejo com a principal preocupação. Mas a galera tá só pensando nos 10% que o Brasil teve, enfim. Então, ao meu ver, isso daí o cara tem que se preocupar. Porra, então vamos, dá pra gente fazer alguma... Dá pra, os países da América do Sul fazerem alguma coisa? Porque nesse momento a gente tá meio que à mercê do que vai sair dessa guerra aí. Que ela é Trump versus mundo, dá pra dizer, porque ele sobretaxou uma galeraça, não é? Mas ele tá mesmo aí pegando no pé dos chineses. Qual vai ser a liga que a gente vai fazer aqui pra combater isso, né? Pra compensar. O Brasil vai se unir com a Guiana, Bolívia e Suriname. Aí vai compensar as exportações brasileiras. Não tem como, né? Até a Guiana francesa, por exemplo, daqui a pouco tem mais brasileiro que francês por lá. Então a gente fica numa situação meio difícil, porque do jeito, e aí é um problema que o Brasil criou para ele criou uma armadilha de dependência chinesa. O Brasil exporta muito para a China, tem muito dinheiro chinês aqui, em portos, estradas, infraestrutura brasileira depende muito de recursos chinês. E aí, se acontecer alguma coisa, os chineses não tenham mais dinheiro, os caras quebrarem lá, não é o que vai acontecer agora, mas eventualmente pode acontecer. O que vai acontecer? E é o que você falou. Os Estados Unidos colocaram essa taxa, esse tarifaço, para 185 países. Deixaram 10 ali de fora. Nem vi qual é essa lista dos 10, que até os pinguins sobraram para eles, né? Tem ilha que é só pinguim, tá sendo taxada lá também. E o Brasil ficou ali meio que na maciota, caladinho e tal, deu uma de Vasco, tá lá no fim da... Não é vascaína, né? Só falo isso porque ela é flamenguista. Tá lá no fim da tabela. E aí, a gente tá até conversando antes aqui, o Lula até tentou dar uma de galo, né? Então, a situação nossa, apesar de aparentemente não ser tão desconfortável, os complicadores que chegam depois, os desdobramentos, eles colocam a gente numa situação bastante difícil. Até porque... Sem poder fazer muita coisa. Isso, a gente está fazendo um recorte do Brasil, mas vai multiplicando isso por 185 países, por exemplo. O planeta, ele vai começar a paralisar, porque o cara ele não sabe onde ele vai colocar dinheiro. Eu coloco minha fábrica lá nos Estados Unidos, Estados Unidos tarifa porque ele quer que, por exemplo, a Nike saia do Vietnã e vá para os Estados Unidos. Mas dá para abrir uma fábrica da Nike em uma semana, por exemplo, em um mês? Tá bom, o cara da Nike coloca lá correndo uma fábrica nos Estados Unidos. O que a galera que gosta muito, muito do Trump, eu tenho a minha simpatia com ele também, mas tem a galera que simpatiza muito mais. O que essa galera tá falando? Não, o Trump ele tá fazendo uma cartada. Amanhã ou depois, ele vai desistir, vai dar para trás, e aí ele vai conseguir aquilo que ele quer. Só que o cara da Nike que abriu lá a fábrica, ele vai fazer o quê? Ele volta com a fábrica no Vietnã? Então os investidores, de forma geral, estão paralisando neste momento os investimentos, porque não dá para saber exatamente o que vai acontecer. Valeu demais por ter acompanhado até o final. Sua presença aqui faz toda a diferença. Agora, já aproveita e se inscreve no canal Trechos Insanos, deixa o like e comenta o que achou. E no link aqui embaixo tem um canal oficial que você não pode deixar de conferir. Vai lá e se inscreve. E não para por aqui, tem muito mais conteúdo incrível nas nossas playlists com convidados especiais. Dá uma olhada nos outros vídeos que tem muita coisa legal.